Olá, uma ótima quinta-feira para você. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Gente, hoje a casa está cheia, está uma delícia aqui. O papo de hoje, de geração em geração. Temos 3 gerações aqui e vamos falar um pouquinho de cada uma, gente. Estou com o pastor Paulo Marsola, também o pastor Eliseu Sandro Marsola e o filho dele, Samuel. Gente, é bom demais estar com todos aqui. A Fer e o Igor também, né? Bom demais. Vamos lá um pouquinho a história do pastor Paulo Marsola. Paulo Marsola, ele nasceu em 14 de outubro de 1942, tem 78 anos. Ele nasceu em Itápolis, morou em Araraquara e aos 6 anos foi para Tabatinga, onde converteu-se e casou-se também com a irmã Maria Eustáquia Marsola, com 24 anos de idade, viu, gente? Chegou em Rio Claro em 1968, tem 12 filhos, 23 netos e 2 bisnetos. E por volta do ano de 1972, ele foi nomeado presidente da Umadric, permanecendo no cargo aí por 2 anos. No ano de 1984, o pastor Paulo foi consagrado a evangelista aqui na sede da Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, na Avenida 13, pelo então pastor presidente do campo, nosso saudoso pastor Noel. No ano de 1980, assumiu a congregação no Jardim São Miguel e lá dirigiu por 20 anos, até o ano 2000. No ano de 2000, ele passou a dirigir a congregação do Novo Wenzell e lá ficou por 1 ano e meio. Em 2004, o pastor Paulo foi consagrado ao pastorado. Na presidência, na época, era o pastor Rubens da Fonseca. Também ajudou em várias construções aqui do nosso campo, de várias igrejas. Aqui tem uma lista, olha: Santa Rita, Leme, a Reforma de Araras, Ajapi, Corumbataí, Charqueada, Santa Gertrudes, Corderópolis, São João, Cervezão, Jardim Novo 1, o Salão do Palmeiras, Vila Olinda e o Santa Elisa. Gente, é uma lista enorme aqui de igrejas que o pastor Paulo ajudou na construção. Gente, uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Como a gente falou, nós estamos muito felizes recebendo aqui o pastor Paulo Marsola, o pastor Eliseu e o Samuel aqui com esse tema muito bacana. E eu já quero aqui começar com uma pergunta aqui para o pastor Paulo, que é que no ano de 1964 o pastor Paulo foi batizado, né, pastor Paulo? E tem uma história que o senhor teve 2 mergulhos, é isso mesmo? Foi porque quando mergulhou a primeira vez, ficou uma parte de fora. Aí o pastor falou: não, tem que mergulhar de novo. Então foi a segunda vez. Tem que ir por completo, né, pastor Paulo? Completo. Pastor, e como foram os primeiros passos aí na vida cristã? Os primeiros passos do pastor na vida cristã, como que foi? Então, eu aceitei Jesus em 1964 e fui para... Era uma congregação pequena, com 15 membros, mais ou menos, e tinha um irmão que era o dirigente. Depois ele mudou para São Paulo, aí eu fiquei... O pastor me pôs em prova, falou: ó, você vai dirigir o culto aí, que era de quinta, e domingo era tarde. Eu falei: mas pastor, eu não sei nada, eu era novo. Falei: eu não sei nada, não conheço. Não, quinta você dirige, domingo eu venho aqui. Aí ele fez uma prova que se eu fosse para ser um obreiro, que eu seria batizado com o Espírito Santo, que eu não era batizado, tinha dúvida e não era batizado. Aí quando ele foi no próximo domingo, que ele foi me dar posse para mim, dar continuidade, dirigir o culto, e eu sentei assim do lado, dei abertura no culto, sentei do lado, e veio uma mocidade de Bitinga e começaram a cantar um hino. E eu sentado ali, o pastor dirigindo, o pastor Chiquese, saudoso, né?
Aí a mocidade começou a cantar aquele hino, Meu Brasil, pátria sublime, grande nação. Eu não conheço o hino, mas é isso aí. Quando elas começaram a cantar, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Falei, a gente tinha dúvida, às vezes, à toa, né? Deus faz as coisas certas, na hora certa, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Eu acho que aí Ele tem que, né? Só voltando um pouquinho, como que foi a sua conversão? Eu me converti assim, eu conheci a minha esposa e ela era evangélica e eu não era, mas conversava assim, batia aquele papo e ela gostava de mim e eu não tinha intenção de casar. Falei, eu não vou casar, porque eu pensava, falei assim, se eu casar, tiver algum filho e morrer um filho, eu não vou resistir. Mas foi engano. Deus me provou até nisso. Casei, tivemos o primeiro filho, que é o primogênito, depois o segundo, que era Eliseu. Não é esse, mas era um Eliseu. E quando ele tinha, acho que 5 meses, deu meningite e ele faleceu. Aí nós tínhamos posto o nome de Eliseu e ficou, né? Depois que eu mudei para cá, mas aí eu conheci a minha mulher e fui para a igreja, fiquei assistindo o culto, o pastor fazia apelo, eu caía fora, né? Não queria aceitar. Mas até que um dia eu estava trabalhando num domingo e senti de Deus, já tinha ido na igreja várias vezes, eu falei, hoje eu vou aceitar Jesus. E fui no culto à noite, aceitei Jesus e graças a Deus até hoje o Senhor tem me sustentado até aqui, tem me dado graça e eu venci, né? Aí vem as provas, a gente é provado de toda maneira, né? Aí o pastor Chiquese, eu casei, aí o pastor Chiquese falou assim, olha, o dirigente foi embora e ele falou, você vai dirigir o culto, mas eu não sabia nem se Jesus era pai de Deus, se Deus era pai de Jesus, eu não conhecia, né? Não entendia bem. Mas eu falei, pastor, eu não tenho condição de dirigir o culto. Não, você dirige na quinta, no domingo eu venho e dirijo o culto. Aí à noite eu dirigi o culto. Ele vinha da tarde, porque vinha a turma do sítio, e à noite eu dirigi o culto. Mas foi indo assim. Aí eu chegava no domingo, era tudo, eu olhava assim e falei, você é tudo crente, né? Tudo crente. Então eu falei, vamos na praça, vamos fazer ar livre. E nós subíamos um quarteirão na praça ali, nós fazíamos ar livre. A turma naquele tempo passeava assim no jardim, para lá e para cá, e nós pregando evangelho, eu numa esquina assim, num canto, e o pastor da cruzada no outro. Era uma benção maravilhosa. E teve pessoas que zombou. Mas veja bem como é o trabalhar de Deus. Esse rapaz que zombou, ele chegou assim e ficou zombando, tá? Ele tocava pandeiro, que era uma beleza, até no cotovelo. Aí ele ficou zombando e eu cheguei nele e falei assim, cala-te em nome de Jesus. Ele caiu sentado, que era um degrau assim, caiu ali sentado, ficou até o final do culto. Aí acabamos o culto, ele não falou nada, foi embora. Depois, passados tempo, que eu mudei para cá já, para Rio Claro, passado de muito tempo, eu encontrei ele, fui lá, que eu tenho a minha família, fui lá e encontrei ele, falou assim, Paulo, paz do Senhor, eu aceitei Jesus, hoje eu sou um crente. Falei, maravilha, porque foi aquela semente daquele dia que nasceu naquele coração. E isso foi com 2 pessoas, uma em uma vez e outra na outra. Isso aconteceu. Aí eu fiquei
dirigindo lá até 67. Aí, em 68, eu mudei para cá, para Rio Claro. E estou aqui até hoje, passando as provas, lutando, mas sempre o Senhor me dando a vitória. Porque hoje, a pessoa fala assim, não, mas ser obreiro. Olha, ser obreiro, ser um pastor, não é fácil. Se não tiver a chamada de Deus, ele não vai. Ele vai 1 ano, 2, depois ele cai fora. Mas se tiver a chamada de Deus, o começo, tudo é bom. Todas as coisas, o começo é uma maravilha. Mas o melhor é o fim. Porque nós começamos, lutamos. Estou com 50 anos, estou com 60, eu não vou mais na igreja, para que eu vou? Já orei tanto, já fiz tanto. Mas no final, que é a nossa vitória, não é no começo, é lá no fim. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então essa é a nossa vitória, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus, pastor. Que testemunho lindo, né? Desde o início aí tem uma história longa de ministério, né, pastor? O senhor já falou um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Quando o senhor recebeu o batismo. É verdade que antes o senhor não acreditava no batismo com o Espírito Santo? Eu acreditava, mas como eu trabalhava com o senhor, um irmão, ele era crente, só que ele era de uma outra igreja, acho que era batista, mas ele orava demais. Eu nunca vi daquele jeito, eu ficava assim, com aquela dúvida, porque se ele estivesse trabalhando na lavoura que trabalhava, se ele tivesse canchado, erguido assim, ele sortava no chão, meio-dia, e caía de joelho e orava demais, e não era batizado com o Espírito Santo. E aquilo me entrava, aquela dúvida. Eu falei, se esse irmão ora tanto assim, não é batizado, eu nunca vou ser batizado. Mas, às vezes, o pensar da gente é um, e o agir de Deus é outro. Aí eu estava no culto, um domingo, o pastor me deu, eu abri o culto assim, passei a oportunidade para o pastor presidente e sentei do lado, assim, numa cadeira e fiquei ali. E ele trouxe uma mocidade lá, porque ele me impulsou naquele dia como dirigente. Já falou assim, você vai ficar como dirigente aí. Falei, mas pastor, eu não conheço nada, não sei. Não, mas faz as quintas e domingo eu venho, né, faz o culto. Aí, quando eu fiquei sentado, que ele começou o culto, a mocidade começou a cantar aquele hino, Meu Brasil, Pátria Sublime, Jesus me batizou com o Espírito Santo ali. Foi uma benção maravilhosa, porque eu não esperava, né? Mas o senhor queria ser batizado. Eu o senhor queria. procurava ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha queria. aquela vontade. Isso. E aí eu continuei dirigindo, ele me provou, assim, ele falou, olha, ele não falou para mim, mas depois ele me contou, me deu uma prova lá meia dura, e eu estranhei o jeito que foi, né? Mas não abri a boca, fiquei quietinho no meu lugar, porque ele mandou um evangelista de Bitinga, num domingo, para dirigir o culto. Esse irmão chegou, não falou nada, só o Pai do Senhor, pegou, abriu, começou o culto, cantou, orou, pregou, foi embora, nem falou nada para mim. Eu fiquei quieto, fiquei meio assim, né? Falei, mas fiquei pensando, falei, pelo menos eu falasse, dá uma palavra ou uma oração. Mas depois o pastor Chiquese, aí depois uns dias depois, ele pegou
e veio lá e me consagrou a diácono. Ele falou: ó, eu provei você, você foi humilde, não abriu a boca, então eu vou colocar você como um diácono. Aí foi que eu fui consagrado a diácono, lá mesmo. Depois fiquei ali um tempo, aí eu já era dirigente, era secretário, era porteiro, era tesoureiro, eu fazia tudo, porque não tinha ninguém. Eram umas pessoas de idade, pessoas sem, às vezes, sim, sem leitura, e eu tinha que fazer tudo. Falei: vamos embora, vamos tocando o barco. E foi, parece que aquilo foi encaixando, que Deus trabalha, né? Foi encaixando aquilo ali e começou, foi embora. Aí fizemos batismo lá em Novo Horizonte, ia com pau de arara naquele tempo, que era caminhão, não tinha asfalto, era estrada de chão, e aquilo era um sofrimento, mas era uma benção maravilhosa. E um dia, uma tia minha, ela queria ir no batismo, mas o marido dela não era crente. Aí ela falou: Paulo, eu queria ir no batismo, mas o Paulo vai ficar bravo, que era o marido dela. E ele trabalhava comigo. Aí eu falei: Maria, falei, se você quiser ir, lugar tem, porque no caminhão ia 70 pessoas, tudo montoado. E era 90 quilômetros de distância. Ela falou: eu vou. E chegamos um pouquinho tarde. Quando nós chegamos, ele bateu nela, deu uma surra nela. E ele trabalhava comigo. Isso foi no domingo, já chegamos, era 1h da manhã. Aí ele bateu nela, ela ficou quieta, não abriu a boca, que ela era crente. E ele não era. Aí na segunda ele não foi trabalhar. Eu vim almoçar, morava parede e meio, falei: Paulo, por que você não foi hoje? As coisas para mim não estão dando certo. Fiquei quieto, né? Não falei nada. Isso foi na segunda-feira. Quando foi no domingo posterior, domingo adiante, meu sogro veio de Araraquara, tinha comprado uma sanfona, chegou em casa, parou, era umas 4h30 da tarde, ele parou em casa e começou a tocar sanfona, e nós cantando ali junto, a minha esposa, a minha sogra, a minha cunhada, que era criança. Aí esse Paulo, que é meu tio, que era marido dela, chegou e ficou ali assim, e parece que eu via nele que ele estava sentindo uma coisa. Aí ele falou para mim, Paulo, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa. Eu falei: Paulo, vai no culto hoje e aceita Jesus. E ele foi. Você precisa de ver que benção que foi a vida daquele homem. Ele orava a noite inteira. O dono da casa, que era nós alugava, era que nem daqui no jornal ali. E ele escutava esse homem orar de madrugada, de noite. Aí um dia nós fomos no culto, quando nós viemos na quarta-feira à noite, nós voltamos para casa, ele morava parede e meia assim. Aí ele estava lendo, acho que lendo um folheto, e começou, parece que meio gaguejar assim. Eu falei para minha esposa: Maria, vamos lá que Jesus vai batizar o Paulo com o Espírito Santo. E fomos lá, e ele estava naquela maior alegria, e Jesus batizou ele naquela hora com o Espírito Santo. Aí ele tocava violão na igreja, foi uma benção muito grande. É a mudança, né? A transformação que Deus faz, né? Por falar em mudança, pastor, a mudança do pastor aqui para Rio Claro. Como que foi essa mudança, essa vinda para Rio Claro? Como que foi vir na Assembleia de Deus aqui de Rio Claro e os trabalhos que o pastor dirigiu? Então, eu nunca vi falar de Rio Claro lá, quando eu morava lá em Tabatinga. Nunca vi falar de Rio Claro, nem sabia para que bando ficava. O meu sogro trabalhava na Paulista, que é a Estrada de Ferro,
E arrancaram as estradas lá de Novo Horizonte, Bitinga, Tabatinga, de Itapos, Tabatinga, depois vieram Nova Europa, Gavião Peixoto, vieram arrancando até aqui em Tirapina. Aí ele foi transferido para essa linha nova que tem aqui, em 68. Ele foi transferido, aí ele veio, procurou casa, não achou, mas deixou uma pessoa assim encarregado para alugar a casa, e ele depois mandaram a resposta que tinha arrumado uma casa, até era um sobrado. Ele falou: Paulo, se você quiser ir para Rio Claro, eu vou ter que ir, porque ele foi transferido, né? Ele falou: se você quiser ir, tem serviço lá de pedreiro, que eu trabalhava de pedreiro. Ele falou: tem muito serviço de pedreiro. Eu pensei, falei: olha, eu já tinha falado com o pastor Chiquésio que eu ia mudar, mas não sabia para onde que eu ia. Aí ele propôs para mim, falou: tem uma casa arrumada em Bitinga, você vai mudar lá, você vai ser a minha segunda pessoa. Eu falei: pastor Chiquésio, eu agradeço o senhor, mas não é Bitinga que eu vou embora daqui, mas não é Bitinga. Aí, como meu sogro veio para cá, e eu falei com a minha mulher, falei: vamos para Rio Claro? Vamos. Aí mudamos em 68, mudamos aqui no Grêmio, aqui na Avenida 8, com a Rua 9 e 10. Fiquei 1 ano e 4 meses, aí eu comprei o terreno lá, fiz a minha casa. Isso foi tudo na direção de Deus, que a minha mulher, ela falava assim, eu quero um terreno, uma casa, perto da igreja, que era na Avenida 13. Eu falei: mas essa mulher é meio esquisita, né? Quer exigir a coisa assim, mas está orando, pedindo. Aí compramos um terreno ali na Avenida 13, Vila Paulista, que era pertinho da igreja, e nós vinha a pé. Toda noite vinha a pé. E não perdia culto. E aí foi que eu vim para cá. Aí arrumei serviço. Lá ganhava pouco, o serviço era pouco. Eu tinha que apanhar café, tinha que apanhar laranja, cortar cana, catar algodão. Era tudo serviço da roça. E aí pedreiro era pouquinho serviço que tinha lá. Tinha 2 pedreiros e dava conta do serviço. A cidade era pequena. Aí eu ganhava lá 6 cruzeiros naquele tempo. Aí quando eu cheguei aqui na 13, que foi o pastor José de Andrade, que era o pastor atual. Aí ele me recebeu acho que era quinta-feira, que era o culto lá. Ele me recebeu, eu mudei na segunda, na quinta fui na igreja, ele me recebeu e falou: tem aqui o irmão Paulo, presbítero, ele é pedreiro, falou: se tiver alguma pessoa que tiver serviço, ele está aí, ele está procurando. Aí acabou o culto, veio um irmão e falou para mim: irmão, o senhor é pedreiro? Eu tenho que fazer um acabamento na minha casa lá, falta pouquinha coisa, o senhor vai fazer? Falei: faço. Falei: o senhor paga quanto? Ele falou: eu pago 12 cruzeiros por dia. Misericórdia. Falei: que benção, né? Ganhava 6, ganhava 12, foi o dobro. Aí eu fiquei aí trabalhando e lutando com a vida, e Deus abençoou. Aí foi essa minha vinda para cá. Fiquei na 13, fui bem recebido. Porque o presbítero, o cargo é local, né? Se mudar para outro lugar, quiser receber como presbítero, recebe. Se não, vai para o banco, é diácono. Aí o pastor lá me recebeu, fiquei 10 dias com esse pastor José de Andrade lá. Aí depois foi o pastor Noel, que foi empossado aqui, no dia 18 de janeiro de 1968. Aí continuei
com ele aí até uns mais de 30 anos, trabalhei junto com ele. E tudo na direção de Deus, né, pastor Paulo? Bênção, tudo na direção de Deus, bênção né? do céu. Pastor Eliseu, boa noite, Pai do Senhor. O pastor Paulo citou aqui algo bem interessante, né? Que ele foi provado para ser um obreiro. E eu também até queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão, né? Do obreiro ser provado para ele ser aprovado. Boa noite, Igno, paz do Senhor a todos internautas aí, né? A Ingrid, paz do Senhor. Fernanda, paz do Senhor, né? Nós estamos aqui, para mim é um prazer estar participando, né? Principalmente desse tema de gerações, né, que envolve família, que hoje é muito importante na nossa sociedade. E questão de história, né, tem muita história aí para contar, mas não é fácil, né? A gente sabe que para construir uma história aí é muitos anos, e chora demais, e também sorrir demais, é muito bom. Construir história é muito bom, né? E assim, Igor, quanto ao obreiro, né, ser provado para saber se ele vai ser aprovado, essa é a pior parte da vida do obreiro, né? Eu acho que o obreiro, ele é provado todo dia de manhã para ser aprovado à noite, né? Então é um tanto complicado, mas graças a Deus que quando Deus chama, né, Ele confirma o ministério sobre a vida das pessoas, e assim, você não tem dúvida, né, daquilo que Deus está te provando, que você tem certeza que você vai ser aprovado, desde que você se enquadra na palavra de Deus, se dedica aquilo ao chamado de Deus, né? Então isso é muito interessante para nós. Eu, assim, da minha parte, a gente, digamos assim, que ao ser provado, se ele é chamado por Deus, consequentemente ele vai ser aprovado, né? Então assim, a gente tem aí também uma história que nós fomos também bastante provados, né? Mas Deus deu vitória. Uma das grandes provas, até eu me lembro, eu trabalhei 20 anos com meu pai, desde que eu nasci, né? Eu servi a Deus e trabalhei junto ali com ele no São Miguel. Então nasci, ele já era dirigente do São Miguel, e ali fiquei por 20 anos. E nunca fui chamado para nada, né? Nem separado para nada. Então, até então, eu era membro e sempre acompanhava o meu pai. Sempre estava junto, sempre na igreja junto, e servindo a Deus, né? E o interessante que eu acho que foi aí 20 anos de prova, né? Para tentar ser aprovado. E graças a Deus, eu não tenho do que questionar, do que reclamar. Para mim foi, assim, anos de bênção e experiência, né? Porque eu estava sempre na cola dele, né? Então, tudo que ele fazia de certo, eu estava observando. E o que fazia de errado, também eu estava observando. Então, foi experiência, assim, para a minha vida, todo esse tempo de prova. Não tinha aquela história de ser filho de pastor, tem aquelas vantagens, né? Ô Igor, achei interessante também a questão que você sempre fala sobre a lealdade, porque o pastor Paulo foi leal com os pastores dele desde aquela época. Toda a trajetória dele que ele conta pra gente aí, ele foi leal. E vem o filho dele com 20 anos lá, seguindo o pai na lealdade, sem ter... A ambição teve, né, de ser pastor, aquela coisa de ser pastor, porque viu o pai ali ao longo do tempo sendo pastor, e hoje você é pastor. Mas aquela coisa de pai, vantagem, né? Pai, quando que eu vou ser pastor? Na verdade, Ingrid, é assim, dentro do evangelho, né, do ministério, então assim, hoje, para ser filho de pastor é mais difícil, é mais complicado. Você viver hoje dentro de uma comunidade, né, dentro de uma igreja, você sendo filho de pastor.
Então, assim, recai, né, o peso sobre a nossa costa. Então, vamos dizer assim, eu era filho do pastor da congregação. Então, eu tinha que ser exemplo. Então, as crianças estavam lá bagunçando, pulando, eu tinha que ficar um pouco afastado. Eu não podia me envolver, porque tudo que acontecia, para os outros, a sentença era menor. Mas para nós... A cobrança era maior, a né? cobrança sempre era maior. Então, tem, né, essa dificuldade. E assim, graças a Deus, Deus assim nos abençoou dentro da nossa família, por causa assim de caráter, meu pai, ensinamento, o que ele ensinou, né, para nós. Então assim, eu louvo a Deus pela vida dele. Mas assim, eu fiquei ali esse tempo e não tinha aquela ambição, eu quero ser pastor. Aliás, eu fugia. Eu falei assim, jamais eu vou ser um pastor. Jamais eu vou ser um obreiro, né? Então, a minha intenção era assim, casar, construir uma família, mas longe dos púlpitos, né? Mal sabia eu que hoje eu vivo praticamente em cima do púlpito, né? Então, Estava seguindo ali os caminhos do pai, né? exatamente. Seguir os passos dele é meio complicado, mas a gente chega perto, né? Chegando próximo aí. E eu não tive assim essa tutela de falar assim, meu pai me consagrou dentro do ministério. Depois que eu saí, né, casei, aí sim a chamada ministerial, ela foi confirmada. Eu não falo que aí começou, mas ela foi confirmada, porque desde criança, né, a gente sempre auxiliava. Então, muitas das vezes na falta de obreiro, a gente que servia um copo d'água, varria a igreja, limpava a igreja, construía, né? Então, desde criança, a gente estava junto, estava próximo. Então, para mim, é super importante isso. Então, muitas das coisas hoje que eu saio na frente, não querendo se sobressair, mas saio na frente por causa de exemplo, que a gente vai observando, né, vai analisando. Então, assim, a questão até de lealdade. Hoje eu sempre um passo atrás, nunca querendo passar na frente de ninguém. Isso é exemplo que vem, né, eu falo assim, vem de berço, né? Então, a cultura dentro de casa é essa. Ninguém passa na frente de ninguém. Pode ter mais força, hoje, digamos assim, com mais vigor, mas quem manda é ele. Quem dita as regras, né, ainda é ele. Lá dentro de casa é assim, funciona assim. Então, muitas das vezes, a gente vê hoje, né, a dificuldade em construir uma família, mas lá, a junta, né, Ingrid, 23 netos, bisnetos, 12 filhos, noras, e assim a família ficou muito grande. Aí começa aquele converseiro, se ele levantar a voz lá, não sobra um. Então é assim que funciona, né, a hierarquia dentro de casa. E a gente aprendeu isso. Então isso é legal. Eu acho assim isso muito importante, até referindo-se à Bíblia, né? A Bíblia fala que maçãs de ouro em bandejas de prata é a palavra dita ao seu tempo certo. Então, saber a hora de falar, a hora de ouvir. Então, um dos ensinamentos dele foi esse. Primeiro, aprende, para depois ensinar. Então, acho isso lição de vida, né, para todos nós. O senhor comentou que o senhor nunca desejou ser pastor, né? Eu acho que essa questão de o senhor acompanhar o seu pai, ver ali, às vezes, muitas das vezes, no sofrimento, né, da obra, né? Quantas vezes eu acredito que o pastor Paulo chorou, né? Então o senhor ali vendo aquela questão toda, o senhor às vezes recuava, né? Mas quando Deus chama, né, pastor Eliseu? Tá aí. E interessante, Ingrid, que o Samuel está seguindo a mesma pegada, né? Está no mesmo rumo. Samuel já é um obreiro já, né, Samuel? Ajuda aqui a gente na sede, na congregação. É o exemplo, né, Igor? É o que o pastor Eliseu falou, é o exemplo que a gente vai seguindo, né? Os nossos pais são os nossos maiores exemplos e
O Senhor é prova, o Samuel está sendo prova disso também. Você vê os adolescentes na idade dele, às vezes nem entra na igreja, né? Fica ali fora, às vezes conversando com uma menininha ou outra, ele depois fica ali fora, mas entra não, entra dentro da igreja, de terninho, gravata. Eu lembro dele Né? desde pequeno, terninho, gravata social, só Passando ele a social. salva desde criança, eu lembro disso. Maravilhoso. Na verdade, isso é o legado, né? Então, meu pai deixou esse legado para nós. Horário de culto é dentro da igreja. Eu lembro até que minha mãe, né, com 12 filhos, então já tinha os maiorzinhos, já ia indicando. Grupo de adolescente, mocidade, criança, e o que não era criança era bebê de colo ainda, né? Então, a coberta dobrada embaixo do banco, nos pés da minha mãe, e ali ficava. Então não tinha essa de, deixa eu ir lá fora. Se fosse lá fora, ela ia junto. Então tinha que voltar junto. Então, o cuidado, né? Eu vejo isso como a proteção de pai e de mãe. Meu pai mesmo, se nós não estivéssemos dentro da igreja, ele me mandava obreiro. Falou, vai buscar fulano e cicrano, que ainda não voltou, né? Então, eu acho isso muito interessante. Hoje, isso se tornou assim, radical, não sei. Eu acho legal esse cuidado, né? Essa proteção. Então, isso é muito importante. E eu tento passar esse legado, né? Para o Samuel agora. O Samuel, a Sofia. Eu tento deixar esse legado. Quem grita lá em casa é eu. Eles não podem gritar, não. Aí, se quiser gritar entre eles, respeitando o mais velho, sim. Mas lá ainda quem grita mais alto é eu, né? Certo. Só brincadeira, brincadeiras à parte, né? Mas, na verdade, a gente perde muito, né, de uma geração para outra. Eu lembro, entre eu e o meu pai, a criação era uma. Hoje, entre eu e meu filho, minha filha, a criação é outra. Não se compara. Mas tem um respeito. Eu né? lembro, Mantém o assim, respeito. a questão de obediência mesmo, e respeito. Não que eles não me respeitam, mas o ensinamento é diferente. Meu pai, um assobio dele valia mais do que 1000 palavras, né? Então, subiu, tinha que estar no pé, era Pastor o sinal. Eliseu, a gente até brinca do olhar, né? Quando o pai olhava assim para a gente, um olhar já bastava, né? A gente já entendia o recado. O olhar, né? Ele fala muito do que muitas palavras. E o dele o assobiu, eu lembro, e até hoje é regra. Se ele assobiar, tem que estar pronto, tem que estar presente, né? Então isso é interessante, é cultura, né? Isso ficou. E hoje, para os filhos, né, já é bem mais moderado. Mas nada fora também que saiu da risca, aí complica, né? Mas graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho, por onde eu vim morar, né? Deus me trouxe num lar abençoado. Eu sou muito grato a Deus, né? Que eu sempre falo, tem pessoas que, eu vivi tanto tempo no mundo, depois eu vim para a igreja. Eu, graças a Deus, nunca conheci o mundo. Nunca. Pastor, mas você não tem vontade de dar uma passeada? Jamais. Meu negócio é igreja, ser cristão, servir a Deus para ir morar no céu. O mundo, na minha juventude, né, trazia muita oferta. Eu fui criado no meio de pessoas assim, depravadas mesmo. E eu acho que a decisão está no coração de cada um, né? O desejo de conhecer o mundo não fez parte da minha vida. Então eu vejo muita gente assim desprezando. Eu preciso conhecer. Não. Pelo que eu vejo falar, o mundo é terrível. Os ensinamentos, conhecendo a palavra de Deus, você sabe que não tem nada para a gente desejar lá fora, né? Então não tem por que eu sentir esse desejo de conhecer o mundo. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Nascer num berço evangélico, num lar cristão, né? Então, eu tenho aí dupla honra, que o meu pai disse, né, que o segundo filho
chamava Eliseu, né? E ele veio a falecer. E aí, passado, né, alguns filhos, eles decidiram de pôr meu nome de Eliseu. Eu não sou reencarnação, deixar bem claro isso, não é a reencarnação do Eliseu primeiro, mas eles optaram por pôr esse nome, que a minha mãe gostava muito, meu pai, né? Então hoje o Eliseu está aqui, só para agradecer a Deus. E diz que nós pusemos o nome nele, Eliseu, porque diz que no céu nós vamos ter um novo nome. Então eu falei, não vai ter problema nenhum. E da coisa em casa, a gente tem que ter voz ativa. Eu brinco com todo mundo, se dou com todo mundo. Eu prefiro ter 1000 amigos, 1 milhão de amigos, mas não ter um inimigo. Que eu não tenho um inimigo. Pode ser que algumas vezes não gostem da gente por uma coisa, mas comigo não tem. Eu gosto de todo mundo e trato todo mundo bem. E o Eliseu, quando foi o segundo ano da inauguração lá do São Miguel, no segundo ano eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, olha, foi em 1989, 91. Eu, às vezes, queria entregar o trabalho, mas pensava, falei, se não é tempo de Deus, eu vou pagar o preço, né? Aí eu fiz uma prova no dia do aniversário do templo. Eu falei, ó, se Jesus tiver, acho que eu tô fazendo as coisas certas aqui, eu quero que ele mostre um sinal nesta noite, que foi no dia da festa lá do aniversário. E justamente tinha um irmão de Tirapina que foi lá e pregou. Ele acabou de pregar, ele ajoelhou assim no púlpito e orou. Aí, naquele momento, Jesus batizou Eliseu com o Espírito Santo. Falei, graças a Deus, foi aprovado, que é para mim continuar, né? Porque eu falei, ou curar alguém, ou batizar algum com o Espírito Santo, algum sinal, falei, eu queria ver. E foi o que eu vi, que Jesus batizou ele com o Espírito Santo naquele dia. Então eu falei, eu tenho que continuar. E continuei, até quando chegou a hora que Deus pôs o basta, falou, chega. Aí eu entreguei, né? Pastor, e como presidente da Umadric, como que foi ser presidente da Umadric? Como que era liderar os jovens naquela época? Como que eram os jovens e como era liderar a Umadric naquela época? Olha, se eu falar para vocês choram, viu? Porque eu peguei uma leva de mocidade, daqueles bons mesmo. Era o Samuel, era o Sila, era o Lau, era o Celso, era minhas cunhadas, até a que era mais assim, era a irmã Herotilde, que era coisa, a Dulce, Joãozinho Carneiro, tudo foi do meu tempo. E um dia um rapaz aceitou Jesus e o Celso estava de bermuda. Aí o rapaz aceitou Jesus. Eu falei para ele, para o Celso, falei, ó, você vai ensinar esse rapaz. Mas numa situação daquela, não tinha condição dele corrigir um errado, corrigir outro, não vai ter jeito, né? Então foi. E aí o pastor Noel me pôs de presidente da mocidade e foi tocando até 2 anos. Era ensaio, aquela época era 2 horas da tarde. Tinha os ensaios, vinha tudo o grupo de mocidade. Não era muito, era pouco. Mas era gente da barra pesada, né? Tinha o irmão Nelson, que faleceu, Nelson lá do Cervezão. Tinha o João, que veio de Bauru,
também depois ele foi embora. Foi o que eles fizeram um jornalzinho da mocidade. Eu tenho ele aqui. Mas só que não puseram a data. Mas foi nessa data aí que ele fez. Ele falou assim, ó, vamos fazer um jornal para a mocidade vender e nós granjar algum troquinho, né? Eu falei, ó, pai, é difícil isso aí, porque ninguém vai comprar. Aí ele fez um punhado de jornal e vai vender, não vendia e tal, não sei o quê. Aí ele veio e falou para mim, falou, irmão Paulo, não vendo o jornal. Eu falei, ó, você se vira, paga do seu bolso. Porque eu falei que não ia ter... O senhor avisou antes, né, pastor Paulo? Eu avisei, né? Falei, não faz. Aí tinha as pessoas que eram tesoureira, secretária, tinha a Célia, a Sueli, era tudo uma cidade naquela época, tudo meio novo ainda, mas era do meu tempo, né? E fiquei, depois o pastor Noel me tirou porque, sem eu saber, eu fui em Araraquara, acho que num casamento de uma sobrinha lá, e não vim na reunião que ele tinha marcado, que era a reunião da diretoria, mas eu não sabia que era a reunião da diretoria. Aí quando eu cheguei, já tinha outro no meu lugar, sem falar nada. Mas não falei não, fiquei quieto, falei, amém, pois outro deixa que toca o barco, né? Aí foi que depois eu fui para São Miguel e fiquei lá no salãozinho, mas isso tem um fundamento, porque a gente fazia muita vigília, muita oração, muita consagração. Hoje não tem isso. Meu Deus, eu falo, não sei como que os crentes vivem sem oração, sem vigília, sem consagração. É uma coisa difícil. O crente vai levando a coisa assim meio à reveria. E não é assim. Se não estiver orando, quantas noites, de madrugada, eu levantava, ia no berço de cada filho assim, e orava, ó Senhor, abençoa essa criança, faça que ele cresça e siga os teus caminhos. E Deus foi aprovando isso aí. Foi uma benção, porque todos eles foram batizados. Tem algum que está afastado, até eles podem ouvir. E eu sempre falo, quero que vocês vão para a igreja. Quero que vocês voltem, que o lugarzinho seu está lá vazio. Uma benção, gente. Está muito bom mesmo, né, pastor Paulo? Como o pastor Paulo falou, a gente fica aqui 2 dias seguidos e não ouve tudo, né, pastor Paulo? É benção. Gente, nós também estamos recebendo aqui a Kemily, a Yasmin, a Bia, e elas vão estar louvando aqui uns hinos e a gente já volta, tá bom? A paz do Senhor, irmãos. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que louvor maravilhoso, né, gente? Essas meninas são a bênção. Tem sido bênção, né, na nossa mocidade. Que Deus continue usando a vida de cada uma delas. Agora, voltando aqui, né, para o pastor Marsola. Pastor, no culto de domingo, o pastor Roberto fez uma oração, né? Deus tocou no coração dele para fazer uma oração a respeito de missões, né? E aqui, quando a gente foi ler um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua história, o senhor foi missionário, né? O senhor foi para uma aldeia, né, no interior do Mato Grosso do Sul, na cidade de Miranda. Então, conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência, né? Até para servir de exemplo para a nossa juventude, porque o trabalho de missões ele é muito necessário na obra do Senhor. Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa experiência do senhor, por favor. Irmãos, isso aí, eu fui assim para cumprir uma missão que o pastor Noel pediu. Foi numa aldeia de índio lá dos terrenos. Eles vieram aqui na igreja, ficou uns dias aí, eram crentes, e eles precisavam lá que fosse alguém que desse apoio para eles. Então o pastor Noel pegou e mandou eu. Falou, irmão Paulo, o senhor vai? Falei, vou. Aí nós fizemos uma caravana aí, alugamos um ônibus e fomos. Até foi eu e o falecido Glicério, que foi comigo. E mais alguns irmãos. O Liseu estava, né? Esse aqui também estava, já aprendeu na missão. Aí essa missão era em 4 aldeias de índio. Eu tinha até tenho uma foto lá, e eu esqueci de trazer, que eu ia mostrar para vocês como é o lugar lá. É lamparina, não tem luz não. Banheiro é daqui lá no refeitório, a parede, o índio você fica com a cabeça de fora. Porque os bichos são espertos, eles oram, mas eles vigiam também, né? Aquele banheirinho, aquela casinha de barro, e toma banho de caneca. Aí eu experimentei isso aí também. E essa missão, nós chegamos em Miranda de manhã. Foi de manhã, né? Nós que já chegamos na aldeia, né? De manhã cedo. Viajamos a noite toda, né? Saímos daqui parte da tarde e passamos a noite viajando com o ônibus, todo a caravana, né? Aí chegamos lá de manhã cedo, na aldeia mesmo de manhã.
Então, essa aí foi na primeira, ela é bem assim na beira da cidadinha de Miranda. E depois essas outras já é no meio do mato. Aí nós ficamos ali no sábado, né? Sábado nós fizemos o culto ali na cidade, assim, era um coberto de sapé lá, de coisa de coqueiro, bambu, mas fizemos o culto ali. Levamos alguma coisa para eles, que assim, roupa, sapato, essas coisas assim, que eles eram necessitados, né? E chegamos lá, cumprimentamos tudo, foi uma benção. Eu conhecia ele aqui, aí que ele foi encaminhando para as aldeias. Aí você tem que chegar, falar com o cacique, se ele concordar que você entra, aí você entra. Aí você tem a liberdade. Se não deixar, não adianta pedir. Aí nós ficamos ali, fizemos o culto, tudo uma alegria imensa, né? Porque é uma coisa também que para a gente é nova. Aí ficamos, fizemos o culto, um culto muito abençoado. Aí no outro dia, nós fomos já lá para o mato, lá, que era a outra aldeia. Aí ficamos, passamos o dia lá. Aí eles fazem a sopa de mandioca lá, vaca atolada, essas coisas que eles fazem lá, né? Passamos o dia lá. Aí nós passamos em um cacique, depois fomos no outro, que esse já é no mato. Aí conversamos, tratamos o que foi combinado de nós ir lá para cumprir a missão, né? E acertamos tudo, ficou certo. Aí viemos embora assim, depois ali, na verdade, Fernanda, tinha 4 aldeias, né? Isso eram muito carentes. Então, assim, uma aldeia, pessoas bem pobres mesmo, e bem simples. Então, eles eram, assim, civilizados, porém, eles viviam ali dentro da aldeia, da caça, da pesca, e do que eles plantavam, né? Então, para ele ser atendido, né, lá, ele pedia para esse irmão dessa igreja lá ir lá atender eles, porque eles aceitaram o Senhor Jesus e não tinha apoio. Então a igreja não dava assistência para eles lá. Então o pastor Noel até na época ele mandou para lá para tentar instalar um trabalho lá. Só que devido à distância, a gente foi lá, na época eu ainda era pequeno, mas meu pai trouxe todo o relatório e acabou passando, né, para o pastor Noel na época. Mas na verdade é muito distante para você assumir um trabalho naquela distância, né? Hoje daqui em Miranda é para dar 1.200 quilômetros na cidade, mais 150 quilômetros uma aldeia da cidade lá, então ficou difícil. Mas assim, o trabalho foi feito ali, realizado, e depois até com conselhos, né? Houve ali entre conselho, para eles procurar a igreja ali da cidade de Miranda e buscar apoio ali. Então até foi feito esse encaminhamento ali, e eles acabaram se ligando, né, na igreja em Miranda mesmo. Então foi bom. Aí Miranda mesmo acabou tomando conta ali daquelas aldeias que eles eram muito carentes e necessitados ali, né? Bênção do céu, amém. Pastor Paulo, a gente citou no começo da entrevista que o senhor participou de várias construções, né? E eu ali citando, eu me lembrei ainda que na época de menino, pastor Eliseu, a gente ajudou na reforma do Vila Olinda. E eu lembrando aquilo, eu falei, gente, ajudei na reforma da Vila Olinda. E o pastor Eliseu, eu citei aqui, só o que a gente citou foi 14 congregação. A gente tinha uma ali, já tem uma baita de uma experiência.
Porque uma das grandes maioria das coisas que a gente sabe, a gente aprendeu ali. Conversando com os irmãos, passando o dia ali trabalhando, conversando com os irmãos, a gente aprendeu ali. E imagina o pastor Paulo, né? Com tantas experiências, né, pastor Paulo? Até queria que o senhor conte um pouquinho para a gente de como foi ali trabalhando com os irmãos, né? São 14 igrejas, e agora também o senhor aqui, às vezes a gente vê o senhor também aqui na reforma do Templo Sede, trabalhando ali, um meninão, trabalhando no meio dos irmãos ali, trabalhando. Eu lembro que o senhor estava até aprendendo as ferragens ali, conversando com a gente, dando risada e... Gente, tem experiência, né? Eu até queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente também sobre essa questão dos templos, né, das reformas. Então, essa reforma que fez na Vila Olinda, que você participou, essa acho que eu não participei, que nem a reforma da Vila Olinda, do São João. Eu ia lá no São João, que o Eliseu estava lá, só que eu não estava conseguindo trabalhar porque eu não ergui o braço. Mas eu sempre ia lá, sempre gostei assim. Mas o salãozinho foi construído por nós. Quer dizer, tinha eu, não foi só eu, tinha eu, Luiz Santo Pedro, Osmar, o falecido Vardemar, o Sebastião, era vários deles que eram os esteios da coisa aí, né? Mas nós ia, todos esses lugares, Santa Rita, Leme, todas essas condições a gente colocou a mão. E a gente fazia com alegria, com satisfação, porque a gente via que era necessidade, né? Precisava ter as congregações, até fazia aqueles tempos pequenininhos, depois já não cabe mais gente, tem que aumentar. E foi... Ainda nós esquecemos de pôr nessa lista aí, este refeitório e essa sede. Tem mais duas acrescentadas aí. O Leandro acho que esqueceu, não foi. Contamos tanto. Aí foi fazendo tudo, elas assim, sabe? Era feriado, domingo, a gente batia direto. Que nem o São Miguel, eu bati lá 2 anos para construir aquilo lá. Não tinha descanso, né, pastor Paulo? Era direto. Fim de semana na igreja trabalhando. Eu trabalhava durante a semana para o meu sustento e de domingo e alguns feriados era lá. Às vezes eu ficava assim, porque, sabe, não é todos que cooperam, mas tinha 2 irmãos, 3 que eu contava que eram eles. Tinha dia que às vezes atrasava e eu ficava olhando assim para o buraco do andaime, assim, na rua, ver se vinha alguém. Falei, se não vier ninguém, eu não vou conseguir fazer, né? Aí já aparecia um, que era o irmão João Vicente, o irmão Glicério, o Jonas, vários deles. Então a gente aí tocava o barco. E não era assim um pouquinho, não, era o dia todo. Vinha de tarde porque tinha que vir para o culto à noite, porque segunda eu tinha culto lá, terça aqui, quarta lá, quinta aqui, sexta lá, sábado, domingo tinha que estar na sede. E a coisa era... É por isso que a gente acho que ficou firme, né? Porque não perdia, era todos cultos, a gente participava. Então, e aí foi todas essas construções aí, por aí tudo a gente fez. Você vê, quando eu fui rebocar a laje lá do São Miguel, eu estava sozinho aquele dia para rebocar. Tinha uns ajudantes, mas eles não eram pedreiros. E eu reboquei assim para o dia inteiro. Quando eu desci no chão, que eu olhei a laje, aquela laje grande, assim, olhei e falei, nossa, mas fiz tamanho de uma caixa de fósforo, parecia lá. Falei, vai levar muito tempo isso aí. Mas, graças a Deus, foi indo. Caiu o andaime um dia, eu e o irmão João Vicente, nós fomos ver, era aqueles escoras, não é esse de ferro aí que você puxa, tem rodinha, né? Hoje está fácil. Era aqueles de escora, de calipro. E fez uma parte, aí nós foi, eu e ele só se doidura, arrastar um pouquinho para frente para poder, quando nós mexeu, eu olhei assim, parece que o vitrô ia indo para lá, mas era o andaime que estava caindo. Eu só agachei assim, irmão João, falei, pula fora. Ele estava na parte e pulou fora. E eu fiquei ali no meio de pauleiro, com as tábuas que caí, mas não fez um arranhão. A mão de Deus estava com a gente, né? Não fez um arranhão.
E até que terminamos tudo lá. E depois, um dia, eu falei para o pastor Noel, falei, pastor Noel, o último serviço que eu vou fazer é esse aqui da sede, depois não vou mexer mais. Mas veio lá, não parou não. Parou Não para, na né? sede, não parou de coisa. Até eu venho aqui, eu gosto de vir aqui conversar. Às vezes até eu brinco, assim, pegar uma peça. Outro dia o Pedro estava quebrando um reboque ali. Falei, subi na escada, falei, Pedro, bate assim, ó. Aprendeu, foi pá, você não ia ficar lá com a taiadeira. Falei, assim, ó, é pancada mesmo para arrebentar. Graças a Deus que... Vai lá. Ainda, hinos antigos tocam na alma da gente. Muita gente fala, muitos jovens que a gente conhece, que falam que hinos antigos ainda não tocam, hinos das harpas, mas sim, eles ainda tocam na alma da gente. É isso. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
Gente, como eu disse, são canções maravilhosas, canções aí do passado, né? Não tão passado assim também, né? Mas são canções maravilhosas que falam aos nossos corações. Pastor, voltando aí para essa parte de canção, de louvor, quero que o pastor faça uma comparação, se o pastor pode me dizer, referente às músicas, os louvores do passado com a da atualidade. Acredito também que, né, antigamente também tinha um louvor que era proibido. Eu ouvi falar como Oséias de Paula, pelo que eu estudei, Oséias de Paula também eram canções proibidas em algumas igrejas. Na época do pastor era proibida as canções de Oséias de Paula, os Sem Ovelhas, por exemplo. Quero que o pastor faça essa comparação para a gente, fala um pouquinho disso. Eu acho que tem muita diferença de antigamente para hoje. Porque antigamente era, há 20 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, era hino da harpa. Hinos que são inspirados por homens que escreveram, que compor aqueles hinos, são muito maravilhosos. Eu acho que hoje deveriam cantar mais hino da harpa, porque antigamente, até minha mulher tem um caderno de escrito lá de hino, mas são hinos assim, hino avulso, mas são hinos muito maravilhosos, que hoje não se vê mais cantar um hino daquele. Pastor Eliseu, indo nesse mesmo contexto de comparação, eu também quero que o senhor diga para a gente da igreja de antigamente para a igreja de hoje. Como que o senhor vê isso? Eu sou suspeito falar, né? Porque eu sou dessa geração nova também. Mas assim, se pegar uma pessoa, né, que ela morreu nos anos 70, 80, e ela ressuscitasse hoje e entrasse dentro das nossas igrejas, ela ia achar que não está dentro da igreja. Então, assim, está muito diferente, mudou muito. Então, mudou em que sentido? E aí eu trago para a atualidade os pós e os contras, né? Então, melhorou bastante, por quê? Porque hoje não tem mais aquele radicalismo, né? Aquela intriga. Eu já vi pessoas ser excluídas porque cortou o cabelo. Então eu vi pessoas ser excluídas porque usava um racho na saia. Hoje, meu Deus do céu, né? A gente até estranha. Então, assim, nessa questão, não desprezando a doutrina da palavra de Deus, colocamos junto aí também até usos e costumes. Então é muito importante dentro da igreja. Eu acho que a igreja é para ter ordem e decência. Então, partindo para esse lado aí, então a gente até achava bom isso, essa cultura e essa educação dentro da igreja. Porém, assim, da igreja do passado para a igreja atual, hoje não existe mais dentro da igreja atual temor a Deus, não existe. Ah, pastor, tem sim, não tem. Hoje eu sou dirigente de uma congregação que você vê nitidamente a falta de temor. Hoje até eu me culpo, né, por um pouco falta de ensinamento nessa questão, mas o temor a Deus dentro da igreja não existe. Então, a não ser as pessoas individuais, que elas são conservadoras, né? Coisa que no passado, Ananias e Safira foi fulminado, porque mentiu, né, ao Espírito Santo. Hoje a pessoa mente, inventa a conversa e engana todo mundo dentro da igreja. Na verdade, então acabou muito o temor. O comportamento, né, dentro do culto
de adoração a Deus, ele mudou o foco. Antigamente a gente ia para a igreja, quero deixar isso bem claro, eu como criança, como jovem, eu ia para a igreja para adorar a Deus, para oferecer a Deus um culto, louvor, adoração. Então a gente participava do culto sem estar com o microfone na mão. Então era muito interessante. Você não esperava, por exemplo, o pastor mandasse a dar um glória a Deus. Na minha época, de criança ainda, o pastor pedia para a gente parar. Assim, para, calma, espera um pouco. Hoje você paga para uma pessoa dar glória a Deus, ela não dá. Então assim, o temor a Deus hoje não existe mais dentro dos nossos cultos, e mudou assim o foco da adoração. Então hoje eu venho para a igreja sede, por exemplo, para um encontro. Quem vai estar? Será que fulano vai estar? Dependendo de quem tiver, eu não vou. Então não tem sentido. Perdeu-se esse sentido do culto. Então eu, como participei da época passada, peguei ainda um pouco, bem pouquinho, mas peguei. Meu batismo com o Espírito Santo, na época, eu fui batizado com um chinelo de dedo. Então eu fui para frente, nesse dia que o meu pai estava comentando, e Deus me batizou com o Espírito Santo, e com fogo. Então eu sou assim muito grato a Deus. Mas eu lembro na época que nós foi para casa, eu fui falando língua estranha para casa. Aí meu pai chegava e falava, para, os vizinhos estão escutando. Eu falei, que para, deixa eu falar. E eu queria falar na língua normal, não conseguia. Então hoje, se você tirar, um comparativo, então perdeu muita essência, né? Ele ficou 2 dias falando línguas estranhas. Hoje eu conheço pastor que não é batizado com o Espírito Santo e fala em língua. É uma língua estranha, mas bem estranha mesmo. Porque a língua do Espírito Santo a pessoa sente. Agora, quando a pessoa fala dele próprio, que aprendeu, ai meu Deus, isso aí é misericórdia. E hoje é difícil porque nós tínhamos que levar Jesus para o mundo, para eles verem. Mas não, os crentes trouxeram o mundo para a igreja. É difícil, porque a Bíblia fala que, olha bem, a gente vê coisas que não dá para passar, mas tem que ficar quieto. Eu não sou pastor, não sou dirigente. Só que assim, se eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou um obreiro, eu não posso compartilhar com uma coisa errada. Aí eu estou sendo cúmplice. E Deus vai pedir conta disso. E eu vou ter que pagar. Então, às vezes, por isso que eu não fico quieto. Eu falo, já chamei o pastor Roberto, falei com ele, né? Está assim. Ele muito atento, gosta muito de mim, eu gosto muito da família também, deles, muito amoroso. Mas a gente vê, porque é o trajo na igreja. As irmãs, a Bíblia fala que a mulher que faz profissão de servir a Deus, que use traje honesto, não com pudor, não com trança, não com amuleto, mas que sirva de exemplo para as outras. Pastor, nós estávamos até comentando, né, eu, a Ingrid e o Leandro, um pouquinho antes de começar a entrevista, que a gente está vivendo uma geração de muito leite, né? Copo de leite. E a gente até falou, a gente sente até saudade daquele mocotó, né? Daquela comida mais forte, porque é isso que edifica, né? Ficar só no leite é o que o senhor falou, qualquer coisa a gente reclama, qualquer coisa é motivo para sair, qualquer coisa é motivo para desistir, e realmente falta o temor, né? Falta aquela palavra de correção que confronta, né? Que causa realmente a transformação, que é a verdade do Evangelho, né?
Isso é muito interessante, Fernanda, que a gente, na atualidade, né, até questiona muito. Não assim, querendo ser chato, não é isso. Não é querendo desprezar a geração, não. É que é gostoso. É isso que muitas das vezes eu falo assim, eu queria ser uma pessoa que eu conseguisse abrir a mentalidade da pessoa para ela falar assim, ó, não, o que você experimentou é bom. Então assim, um culto de jovens há 20 anos atrás era um. Na atualidade é outro. Não que não tenha a presença do Espírito Santo, não é nada disso. É o que era sentido na época. Então hoje, se você perguntar hoje para a nossa juventude, quantos são batizados com o Espírito Santo, tem uma porcentagem mínima. Na minha época, se você perguntasse, era raridade os que não eram batizados com o Espírito Santo. Então quem participou ou é batizado com o Espírito Santo, ele é diferente. Ele é diferente. Então você falar assim, hoje a minha estrutura, né, a minha base de cristão. Então, você usa a fé, você usa a religiosidade, você já veio de um berço evangélico, há muito questionamento a respeito de Deus existe, Deus não existe, a Bíblia foi escrita, inventada e tal. Aí sempre eu deparo com esse ponto. Então eu deixo a pessoa falar o que ela quiser expor. Aí eu digo assim, ó, prova para mim o que é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. O que é isso? Se isso tem fundamento, entendeu? Se você já participou disso, se você já passou por isso, eu acho assim que hoje a estrutura, né, a base sólida do cristão é aquele que foi batizado com o Espírito Santo e ele sabe, ele já sentiu o que é o Espírito Santo de Deus na vida dele. Então essa pessoa, ela é estruturada, ela tem base. Aí é que nem você estava falando, você não reclama de ouvir uma palavra mais forte, um alimento mais sólido. Aliás, você almeja isso, porque você quer aprender mais. Então hoje a dificuldade em dirigir uma congregação é a mesma. Fala assim, hoje está muito mais difícil. Não, é a mesma. O que meu pai passou lá atrás, né, os pastores da geração passada passaram, a gente está passando hoje. Não tem nada diferente. Que nem meu pai dizendo, né, eu não sirvo para ser pastor hoje. Serve. É o mesmo pastor. Porque o pastor, ele cria aquele amor, né, ele não quer o mal para a pessoa. Então ele vai também se adaptando à geração. Por quê? Eu fico naquela de Josué, né? Vocês querem servir a Deus? Vocês servem. Se vocês não quiserem, todavia, eu e minha casa vamos servir. Então é assim, a gente quer passar isso para a pessoa também pegar. Falar assim, não, eu também almejo isso. Quando você fala de batismo com o Espírito Santo, tem pessoas hoje que dão risada, falam assim, isso aí não existe. Hoje tem curso para isso, né? Fala assim, você começa a enrolar a língua ali, vai falando, e vai mudando, né? Mexendo, então você acaba falando. Se você quiser imitar, você imita, mas não é original. Então eu acho assim que o cristão, ele tem que ser original. Tem que ter o selo do Espírito Santo, que é a marca do cristão. Então assim, depois que você passou por isso, né? Por isso o desgaste da geração passada. Se você dá a oportunidade para meu pai aqui, ele vara à noite falando disso. Por quê? Ele participou disso lá atrás. Então assim, são coisas, essências, né? Falando lá do louvor, né? E você querendo passar aí para a catedral, são louvores que eu lembro na época, meu pai ia orar, por exemplo, uma pessoa endemoniada, possessa por demônios.
Hoje a psicologia aí fala que não, que tá. Se eles não quiserem acreditar, não acredita. Nós que lemos a palavra de Deus acredita que existem demônios e demônios terríveis que se apodera da vida das pessoas. Então, não vamos entrar nesse detalhe, mas assim, ele chamado, né, para orar pela pessoa que estava endemoniada. Então a pessoa estava endemoniada lá dentro da casa, ela percebia quando ele chegava no portão, antes de ver, falava o nome e falava, já chegou fulano de tal para me perturbar. É a mesma passagem lá do Gadareno, quando ele falou para Jesus. Assim, é muito real. E essas pessoas possessas, por exemplo, muitas das vezes elas eram libertas não por causa de orar, através do louvor. É muito assim forte, né? A presença do louvor, a essência, que a pessoa era liberta através do louvor. Então não precisava muitas das vezes orar, ficar ali 2, 3 horas orando. Bastava começar a cantar o hino da harpa, um dos hinos, qualquer hino, ali inspirado mesmo, você começava a louvar, a pessoa ficava liberta. Começava a perguntar, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão aqui? Então você via assim nitidamente aquela pessoa possessa, através de um louvor, ela era liberta. Hoje, vocês que me assistem, né? Eu faço um desafio do hino atual, da geração de hoje, né? Falando dos hinos da atualidade, se você louvar e o demônio não tirar sarro da sua cara, não dar risada de vocês. Então assim, é isso que eu queria passar, é essa essência do poder de Deus sobre a vida da igreja. Aí da igreja eu globalizo, né? Todos nós cristãos. Então é isso que eu queria trazer de volta. Se eu pudesse um dia trazer, eu traria de volta essa essência. Tipo assim, pegar cada pessoa no individual, trazer ela e falar assim, ó, você vai viver isso aqui que nós vivemos. Então quando eu falo assim, que nós viveu, é nessa época, né, lá atrás, que nós vivemos isso. Hoje eu vivo também essa mesma essência, mas por causa disso que eu falei para você, um alimento gostoso que você experimentou uma vez, você quer sempre se alimentar dele, né? Então um prato lá que você faz, ele traz um sabor agradável. Se você não fez em cima de uma receita, você fica doido, né? Fala assim, eu preciso acertar de novo. E parece que a gente não acerta mais. É interessante, né? Falar assim, não, acertar o mesmo grau de tempero do prato, eu não consigo mais. Então é essa essência que eu sinto falta dentro da igreja, da atualidade. Por exemplo, um louvor, ele falar de uma forma de o vizinho da congregação sair da casa dele e vir para o culto, aceitar o Senhor Jesus através de um louvor. Então é essa essência que nós fala, né? Então muitas das vezes isso é primordial na adoração a Deus, que muitas das vezes a gente vê deixando para segundo plano, que meu pai estava dizendo a respeito de oração, consagração, jejum, são alimentos, né, que a nossa alma, o nosso espírito, ele precisa disso. Senão nós viramos uma comunidade. É diferente. Comunidade é diferente daquela igreja tradicional que eu digo, que é a igreja passada, né? E hoje não está difícil, não está tão fora. Só a gente querer está na nossa mão, porque Deus, ele deixou isso para a igreja. Então isso não é falar assim, não consegue mais. Consegue, é só se dedicar. Antes de passar por mais um louvor das meninas, enquanto o pastor Eliseu falava sobre as gerações, eu ainda pensava aqui, né?
E parando e pensando, Fer e Ingrid, hoje a geração nossa tem jovens que ainda é temente a Deus. Mas se você parar para pensar, são jovens que levam dentro dele aquilo que aprendeu no passado. Que sentou e ouviu ancião experiente igual o pastor Paulo e colocou em prática hoje. Então, jovem que hoje está temente ao Senhor na igreja, são jovens que levam consigo o que aprendeu no passado. Eu ainda lembrava agora do saudoso pastor Parrote, a quem a gente tem um grande estima pela vida dele, pela vida do pastor Paulo, pela vida do pastor José Wenzel, que são pessoas de referência para nós, né? Então, a nossa geração ainda tem jovens que é temente ao Senhor, mas porque aprendeu no passado. Ô Igor, eu fico maravilhada também de ver, agora aos domingos, né, a oração das 6 da tarde. É maravilhoso, maravilhoso. Estou vindo nas orações aí às 6 da tarde, a gente vê a presença de Deus, né? A gente vê os jovens orando de joelhos. Eu cheguei no domingo aqui, quando eu pisei o pé para dentro da igreja, eu senti um temor tão grande do Espírito Santo, pastor Eliseu, que eu já comecei a chorar quando eu entrei na igreja. Quando eu ajoelhei, então, não consegui mais orar, só chorava. Então, é disso que eu falo, Igor, essa diferença. Então, assim, hoje, essa geração, é que não falando assim, não está longe de nós, se nós falar assim, ó, vamos buscar. Agora, que nem o Igor estava comentando, né, Igor? É do que aprendeu no passado. Mas tudo que aprendeu no passado, hoje os jovens, eles não sentem mais o desejo de buscar, de aprender, principalmente as coisas espirituais, que é que nem muitas das vezes já olha isso. Meu pai, por exemplo, na mesa de Santa Ceia, de passagem de ano, vamos dizer, na noite de Santa Ceia, não, na noite de ceia, né? Que a gente tem a cultura lá, o costume de reunir todo mundo. Então, ó, vocês vão comendo, o alimento está na mesa, mas eu preciso fazer a obra de Deus. Então, isso ninguém quer. Então, hoje, se você falar assim, a pessoa foge. Hoje, a nossa juventude e a geração de hoje, ela está se escondendo. Eles estão fugindo. Eu deixo até assim esse recado. Estão se tornando covarde. Tem muita gente hoje apta, pronta. É só ela pôr a mão, Deus vai abençoar. Mas ela está se acovardando. A juventude hoje, que nem eu falo assim, é bom para eles mesmo, né? É bom para cada pessoa. Você tirar um tempo de oração, você vai louvar, por exemplo, que nem o Igor hoje faz parte, né, do louvor. Então, assim, a gente vai louvar, vai adorar a Deus. Que sentido faz você adorar e a igreja não receber? Ou você mesmo não receber nada? Então, assim, não faz sentido. Eu vou para o culto, por exemplo, você fala assim, cansado, arrebentado, porque a gente trabalha, luta o dia inteiro, tal. Chega o horário, chega cansado, é hora de relaxar, você fala assim, não, vou para o culto. Agora, que sentido faz eu participar de um culto desse e sair de lá, que nem eu faço, zerado, né? Da mesma forma, né? Não pode, não pode. A gente precisa disso. É isso que traz vigor. É isso que traz o desejo de fazer mais. É isso que traz o renovo. É isso que traz, desperta em nós a missão. É isso que desperta em nós o louvar melhor. Não é louvar melhor porque você quer ser melhor, é porque você quer louvar para trazer essa essência. Então isso é muito interessante. É que nem você falou assim, hoje Deus tem abençoado tanto a nossa nação, vamos trazer para dentro da nossa igreja. Deus tem abençoado tanto a nossa igreja, pode reparar, Deus tem abençoado a igreja hoje, ela é abençoada por Deus, sem explicação. Aí eu vou para o detalhe, sem orar, sem se dedicar. Você imagina, Ingrid, se nós dedicássemos? Você imagina, Fernanda, se nós dedicássemos? Hoje falar assim, o pastor dirige uma congregação, Deus abençoa, Deus salva, Deus transforma pessoas que vão lá, Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Pouco eu oro. Você imagina se tirasse mesmo, falar assim, o período que eu tiro para o trabalho, para granjear
o salário meu do mês, eu tirasse para orar, para buscar, ou para se dedicar à obra de Deus. Muitas das vezes a gente fala assim, vamos fazer, aí faz do jeito que dá, né? Então não pode, a obra de Deus ela é carente disso, ela é necessitada disso. Do quê? De fazer conforme as tuas forças. Então eu acho muito interessante isso, trazer isso para a nossa geração, né? Falar assim, não, então vamos viver de passado. Quem vive de passado é museu. Então eu acho assim que nós se dedicar, não precisa muito, eu tenho experiência disso. Muitas das vezes eu falo assim, irmão, depois que eu comecei a orar, o diabo se levantou. O diabo já é caído desde quando o Senhor derrubou ele lá, ele é caído, ele não levanta mais. É que a gente enxerga diferente. Então a pessoa fala assim, só foi eu começar a orar. O que ela põe? Se ela põe medo nela mesma, assim, eu não posso orar. Se fosse assim, então eu não podia mais consagrar minha vida, não podia orar mais, eu não poderia mais dirigir igreja, não poderia mais orar pelas pessoas enfermas, porque é só orar, o inimigo se levanta. Ele não levanta mais, entendeu? É a forma de enxergar isso, entendeu? Então hoje aqui eu falo assim, tem muita gente apta, pronta, preparada. Hoje através de informática, né, tecnologia, a igreja hoje, você não precisa levar a Bíblia para o culto. Eu levando meu celular, eu não preciso nem pregar, meu celular prega. Olha que facilidade. Então hoje eu pego aí uma mensagem na internet, por exemplo, mensagens boas, mensagens que edificam, né? Então está tudo muito fácil, prático. Então a igreja hoje ela é muito abençoada. Eu digo isso como dirigente, né, de uma congregação que Deus tem me honrado, me abençoado ali. Eu digo isso, nós estamos no céu, na verdade, essa que é a verdade, porque se Deus olhar segundo as nossas falhas e as nossas fraquezas, nós estava morto hoje, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Maravilha, maravilha. Gente, nós vamos passar por mais um louvor das meninas. Deixa o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo estarás. Se isso não for amor,
isso não for amor. Que bênção, né? Quão edificante tem sido ouvir vocês, né? A hora passa, a gente nem vê. Mas para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Samuel, né? Que é jovem e está vivendo essa geração que vocês têm falado para a gente nessa noite, né? Samuel, a gente queria saber de você, tendo aí 2 grandes exemplos, né, dentro de casa. Como é para você estar dentro da igreja? O que você gosta de fazer? E o que você tira de exemplo da vida do seu avô e da vida do seu pai para o seu ministério, né? Que aí já está começando. Eu tenho muito a agradecer por estar na igreja, por nascer num berço evangélico, por eu ter nascido no mundo, por eu estar aqui hoje batalhando juntamente com a minha família. Na igreja, eu gosto de ajudar, vir nos cultos, adorar a Deus mesmo, fazendo a obra de Deus, continuando, fazendo as coisas na igreja, ajudando para fazer as coisas na igreja. Isso é uma coisa muito legal para mim, para continuar assim nos caminhos. E tem 2 exemplos na família para continuar, né? Isso mesmo, né? O Samuel, ele participa aqui com a gente também da recepção. E até alguns dias atrás eu falei para o senhor, né, que a gente precisa de mais obreiros assim. Porque eu estava ali na porta, ele chegou ali e disse: Fernanda, você precisa de ajuda? Então, assim, se dispôs, né? E ali a gente vê ele prontamente: Samuel, você me ajuda nisso? Ajudo. Você pode fazer isso? Posso. E isso é exemplo também, né? Vocês têm sido um exemplo a ser seguido. E é como ele falou, isso edifica a gente, é o que nos mantém vivos na obra do Senhor. É a gente fazer para Deus, né? Não para nós, mas realmente para Deus. Então, parabéns, Samuel, você é uma bênção, viu? Gente, que tempo bom, né? Que minutos que a gente teve aqui, uma entrevista Ô, aqui. Igor, eu fico imaginando um domingo reunido lá, Sim. os 12 filhos, e esse tanto de histórias, né? Porque tem muito mais histórias para contar, né? Tem O papo história vai aí. longe. Você vai passando, falando, né? Tem muita história, né? E assim, eu convido vocês, né? Um dia que quiser passar Olha aí. com a gente, Com é certeza. só ir lá em casa, vocês vão ver o que é uma festa de verdade, né? Então, hoje, até a Fernanda falando das gerações, então, meu pai, né, é a geração 1, eu sou a 2, o Samuel é a 3 e tem a 4, geração 4 já, do meu pai. Então, tem o Cauê, que é o filho da minha irmã, filho da minha sobrinha já, que é a 4ª geração dele. Então ele está enquadrado dentro da Bíblia até a 4ª geração, né? Então ele, pai, eu filho, o Samuel neto, né? E também tem o bisneto, que é o Cauê. Até eu queria que ele participasse conosco aqui, mas não deu certo, né? Então tem aí até a 4ª geração, né? Que eu também queria que ele participasse conosco, que é o Cauê. Ele é sobrinho do Leandro. Então assim, faz parte da nossa família. E meu pai contemplou então a 4ª geração, né? Que a Bíblia traz para nós essa promessa aí. Então agora eu quero ver se eu chego à 4ª geração para trás aqui também. Mas eu agradeço a Deus, né? Que Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado e muito a nossa família, né? Então, assim, eu sou grato a Deus, né? Por tudo isso que Deus tem feito. O Samuel, ele é um exemplo para nós, né? De família. E é assim, Fernanda, em tudo, né? Se você bobear, ele passa na sua frente para fazer. Às vezes a gente está ali fazendo alguma coisa, ele passa na frente, ele quer ele fazer.
Então isso eu acho assim que traz também dessa cultura nossa. Meu pai também, ele sempre foi desse perfil. Então ele delegava, né, para fazer e vinha observar. Eu uma época trabalhei junto com ele, assim na lida mesmo, né? E aí me veio à memória aqui isso. Chegou uma época eu trabalhava praticamente igual para igual com ele. E aí ele sempre na frente, né, trabalhando e tal. Aí você começava a trabalhar e a gente vai pegando, né, falando assim, vamos caprichando um pouco mais e tal. Aí comecei a trabalhar de igual para ele. Então eu fazia o serviço ali, ele passava fiscalizando. E aí, pai, tá bom? Não, precisa arrumar isso, aquilo. Aí você ia lá e consertava, né? Aí, e aí, pai, tá bom? Aí ele olhava, melhorou. Mas bom, nunca estava, não. Então, deixava assim, né? Isso é interessante, que não dá, né, aquela moral pro filho sobressair, né? Hoje eu acho assim que a geração, né, que vem vindo, está faltando esse aprendizado. É muito, como é que eu falo? É muito bajulação. Então a criança está errando, está bajulando. Não pode, tem que corrigir. Tem que corrigir. Então assim, tem que saber a hora de abajular, que a criança ela é carente, né, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa dedicação. Mas assim, eu acho que é uma geração muito bajulada. Bajula demais. Enquanto que você poderia estar pondo para aprender. Eu acho assim, criança, ela quer aprender, né? Ela quer desenvolver. É o estágio dela do aprendizado. Então é hora de ensinar. Não adianta depois de velho querer ensinar, que aí não ensina mais. Então eu acho interessante isso. É você colocar desafio para a criança fazer. O Samuel, 4, 5 anos de idade, ele já fazia o café. A Sofia, com 4 para 5 anos, ela já fazia comida. Então a Sofia, com 6, 7 anos de idade, você podia sair de casa que ela tomava conta da casa, já nova. E nesse desafio, né? Às vezes a mulher brigava um pouco comigo, a esposa, dizendo assim, não, ele vai se queimar. Não, se ele se queimar, nós vamos curar depois, mas não vai se queimar, não. Então a mãe, assim, ela é bem protetora, né? Então ela fala assim, não precisa fazer. Então começa a bajular, e a criança quer desenvolver, ele quer fazer. Então hoje ajuda muito isso. É você colocar desafio por uma criança para ela aprender a fazer. Que é até dentro das igrejas hoje, o trabalho assim primordial com as crianças. Fazer com que eles venham a desenvolver um desafio. Qual que é o desafio? Hoje, uma criança, por exemplo, ela é toda sobressaída dentro de um computador. Então ela domina um celular, um computador, a internet. Uma criança hoje de pequena idade, ela domina. Quando você coloca, por exemplo, num púlpito, ela se acanha. Se você pôr ela para falar com uma pessoa, ou tirar ela dentro daquele ambiente dela e pedir para ela dialogar, ela não sabe dialogar, ela não consegue. Então eu acho assim que esse desafio a gente tem que passar o quanto antes, para essa criança desenvolver isso aí. Então, eu digo assim que eu só tenho a agradecer por essa cultura que tem em casa, que já vem dessa geração aí, que a gente se orgulha tanto, né? Gente, maravilha. Que tempo bom. Que tempo bom. Quão bom seria se todos os jovens da Almadrique pudessem ouvir essa entrevista. Sairia edificado igual a gente está saindo aqui. Muito bom. Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus por essa entrevista, pela vida do pastor Paulo Marsola, pela vida do pastor Eliseu, Samuel.
a gente tem como referência o pastor Paulo Marsola, assim como eu falei também de outros irmãos, né, pastor Venz, o pastor saudoso pastor Parrote. Pastor Paulo é uma bênção, pastor Paulo é exemplo para nós, para a nossa geração, pastor Eliseu também. A gente gosta demais, eu sou suspeito de falar dos dois porque a gente gosta muito, né? Então, mas a gente tem como referência sim. E igual eu falei, quão bom seria se todos pudessem ouvir essa entrevista, gente. Então é isso aí, né, pessoal? O tempinho já foi, né? Já passamos nosso tempo aqui, foi muito bom também aprender um pouquinho de cada geração, né? Estamos aí também incluindo aí, né, como pastor Eliseu. Quero agradecer ao pastor Eliseu, ao pastor Paulo, muito obrigado por passar esse tempinho com a gente, por aceitar o nosso convite. Agradecer a Fer, o Igor, pela essa oportunidade também, viu? Eu queria só ler um pedaço. Pode ler. Hoje aí, que nem o meu pai, né? Ele tá bem atualizado já. Ele tem até Instagram aí. Tem Instagram. Então ele tá muito atualizado aí, a internet. Ele é o anfitrião ali do grupo, né? Então manda mensagem. Verdade, Versículo Bíblia, ele lê a Bíblia, abençoa o grupo ali, a família. Então, assim, ajustando, né, a geração, né, com a internet, tecnologia, aquilo que eu estava falando no início, né. Então, é muito interessante uma pessoa que já tem uma certa idade, ele desprezar a tecnologia, não tem o porquê. A tecnologia é muito bom. Então, ele vem se surpreendendo aí nessa parte, né. Para vocês terem noção, eu mesmo não tenho Instagram, ele já tem. Então é legal, né? Eu quero deixar uns versículos aqui na Bíblia, para quem estiver ouvindo, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir isso aqui, e é uma palavra muito boa que eu acho. Eu quero ler aqui Timóteo, capítulo 4, do verso 6. É algum versículo, mas eu acho que esse aqui faz parte da nossa, pelo menos da minha chamada para a obra, aqui faz parte. Diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhos, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida eterna, da vida presente e de que há de vir, da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as, e ninguém despreza a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Só mais um. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, que fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Essa é uma palavra que eu deixo aqui para os que vão, sei que muita gente vai ouvir, né? Então eu deixo essa palavra aqui porque a gente ser fiel, né? Porque aqui diz, às vezes uma pessoa um dia me falou assim, mas eu mandei um versículo para ele da Bíblia, depois ele me devolveu uns 10. Eu mandei um versículo que é do livro aqui de Timóteo. Ele falou assim, mas isso aí é doutrina do Paulínia, é Paulínia. Aí eu mandei um recado para ele, falei assim, que não interessa que isso aqui seja doutrina de Paulo, de Pedro, de Pedro, de João, me interessa que é a palavra de Deus, que hoje ela fala comigo, né? Se falou com Timóteo naquela época, hoje ela está falando comigo. Então eu deixo essa palavra para todos aqueles que estiverem ouvindo, né? Para nós que estamos aqui, que Deus possa abençoar todos. Amém, pastor. Palavra edificante, né? Nós queremos agradecer, a Ingrid agradeceu, o Igor agradeceu. Gostaria de agradecer a vida do senhor, do pastor Eliseu, do Samuel. E eu também sou muito suspeita para falar de vocês, porque eu tenho um carinho enorme pela família de vocês. Meu pai é amigo do Osiel, né, há muitos anos. Eu lembro que eu era pequena e ia comer coxinha da irmã Maria. Até hoje eu falo dessa coxinha. Então, assim, que prazer ter vocês aqui. Que exemplo de vida, que exemplo de ministério que vocês são. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que, assim como nós fomos edificados, que cada um, né, que vai assistir essa entrevista, nós temos certeza que também serão edificados. Gente, glória a Deus, uma bênção, mais uma entrevista concluída. Estamos aqui felizes. Também quero agradecer aqui ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Arruda, a pastora Vera Arruda. Que Deus abençoe a toda a diretoria da nossa igreja, que também tem confiado a nós, né, Ingrid e Fernanda, a esse trabalho aqui. Que Deus possa abençoar a vida de todos, tá bom? Gente, um grande abraço, que Deus abençoe a você. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima noite. Gente, ótima noite para você. Viva com Deus, viva intensamente, viva mais. Amém.